Você está sintonizado no programa Agenda Econômica. Nós estamos examinando aqui o financiamento do transporte urbano no Brasil. Nosso convidado é o Dr. Renato Balbin, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Dr. Balbin, nós temos aqui aquele cenário já traçado de que não se pode fazer uma virada de mesa rapidamente, até porque as cidades se transformaram em grandes monstrengos, né? E os sistemas são muito caóticos para uma solução meio mágica, assim, possível. Mas por onde começar? Quais seriam os primeiros passos que permitiriam em dar esse direito ao cidadão de maior mobilidade urbana e que apontassem, que pavimentassem um caminho para mais tarde chegarmos lá numa gratuidade? Os primeiros passos, aí eu acho que cada um tem a sua solução, né? Mas não foge muito de discutir financiamento do transporte, seja para o barateamento da tarifa, seja para os investimentos, novas fontes de financiamento. O transporte precisa disso, porque o transporte no Brasil tem uma peculiaridade muito brasileira, nossa jabuticaba. Só o usuário paga por tudo, né, no transporte. Então, discutir financiamento e fazer investimentos em sistemas de transporte, somado a uma outra questão extremamente importante, que é a regulação. Nosso sistema de transporte público urbano, ele não tem nenhum tipo de regulação. Algumas cidades, as maiores cidades, vêm ao longo dos anos melhorando muito na questão de concessões e etc., mas as manifestações ocorridas recentemente, em junho, julho, sobretudo, elas expuseram à sociedade algo que já vem acontecendo há muito tempo, sobretudo no início dos anos, sempre houveram manifestações por tarifa, mas expuseram à sociedade a questão de que o transporte é o que se chama da caixa preta, né? Sem dúvida quando não existem informações num país que já tem lei da transparência e etc., você não conhecer a planilha, né, dos cálculos da tarifa, isso é bastante prejudicial para o conjunto da sociedade. Então, acho que financiamento, discutir novas fontes de recurso, que não seja simplesmente o pagante da tarifa, investimento no sistema e regulação são os primeiros passos. A gratuidade vem junto, né? Ou as gratuidades vêm junto, seja aí da discussão do financiamento, do investimento ou da regulação. Ela é um instrumento. Uma das propostas que está tramitando hoje no Congresso, que apresenta uma nova fonte de financiamento atrelada a uma gratuidade, é o do passe para os estudantes, que viria dos recursos do pré-sal, uma proposta recente apresentada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. Os recursos do pré-sal ajudariam a dar gratuidade a todos os estudantes. O que você acha dessa proposta? A proposta em si de gratuidade para os estudantes é uma proposta bastante interessante. Sempre discutir gratuidades é uma questão fundamental, como já foi dito. Essa proposta em si, a gente tem bastante crítica a ela como ela está colocada. O primeiro motivo da crítica é que ela define a gratuidade para todos os estudantes, né? E o país tem que discutir se essa gratuidade é para todos os estudantes, se é para os estudantes num extrato, vamos dizer, de política social, né? Ou se é para os estudantes aqueles mais pobres mesmo, que são os cenários que a gente discute. Ou se poderia ser feita de maneira escalonada, começando por uns até se alcançar todos no futuro, né? Aí a questão da universalização, né? A política tem que ser universal, então seriam sim todos os estudantes, até porque o Estatuto da Juventude já fala desse direito do estudante. A questão é que não dá simplesmente para a gente instituir uma gratuidade para todos os estudantes quando sabemos que uma parcela significativa dos estudantes nem necessitam desta gratuidade. Então, por isso, muito importante a questão da PEC 90, o transporte como um direito social, porque você consegue fazer este recorte entre os estudantes, por exemplo. A outra questão que está colocada no projeto de lei, que ela é fundamental para a discussão, é a fonte orçamentária.
desde 1995, qualquer instituição de gratuidade no sistema de transporte tem que definir de onde vem o recurso. Para que isso? Para que não haja mais o que a gente chama de subsídio cruzado interno ao sistema, em que o trabalhador ele paga por uma gratuidade. Então, o trabalhador, que é aquele que tem menos recursos, logo não tem o seu carro particular, hoje ele está pagando pela gratuidade, por exemplo, constitucional dos idosos. Porque é do próprio sistema que sai essa gratuidade. Sim, isso onera mais ou menos, depende da cidade, e isso onera a passagem do trabalhador em 20%. A partir de 1995 se colocou na lei que qualquer nova gratuidade tem que definir de onde vem o recurso. Né? No projeto de lei do passe livre estudantil, do senador Renan Calheiros, está lá colocado que ela vem dos recursos do pré-sal, mas é colocado do orçamento geral da União via recursos do pré-sal. Enquanto os recursos do pré-sal não existirem, impacta o orçamento da União. Sim. Certo? E esses recursos do pré-sal são recursos que estariam sendo destinados à educação. Né? É uma discussão que a sociedade tem que fazer. É importante, legítimo e necessário, como eu coloquei. Um lado financiamento, outro investimento, outro regulação. No financiamento, a gente tem que discutir fontes alternativas. E uma das fontes necessárias, e como exemplo de vários outros países, é o orçamento. É uma fonte geral, em que a sociedade inteira se incumbe de uma parte do transporte público. Né? Mas, com qual limite? Porque o impacto para todos os estudantes é exorbitante. Na discussão dessas propostas, sobretudo o REITUP, que a gente vai falar daqui a pouco, os prefeitos estiveram aqui no Congresso, à frente de prefeitos, defendendo a ideia de que a fonte de financiamento para a gratuidade, para a melhoria do sistema de transporte público, deveria ser o usuário de automóvel. Sugeriram, inclusive, que se criasse uma alíquota da CID novamente para bancar isso. Qual que é a sua visão sobre esse tipo de proposta? Que os usuários de automóveis ajudem a bancar o sistema de transporte público? Fundamental. É importantíssimo. Por duas razões. Primeiro, o financiamento de transporte ele tem que ter um cardápio para financiar. Então, é necessário que o conjunto da sociedade, ou seja, o orçamento geral, seja da União dos Estados e Municípios, mas o conjunto da sociedade participe como uma parte, porque o conjunto da sociedade se beneficia de um bom transporte público. É necessário que o usuário, né, ele participe disso, seja com pouco, seja gratuitamente, de outras formas, a partir de um imposto que incida sobre o trabalho, né? Então ele pode não pagar tarifa, mas pode ter um imposto sobre o trabalho ou pagando uma tarifa mais baixa. Mas é necessário, sobretudo, que aquele que compete pelo espaço na via, que é o automóvel, ele participe. Por quê? Ao usar o automóvel, eu, você ou qualquer um, né, está trazendo deseconomias ou prejuízos para o conjunto da sociedade. E de alguma parcela eu tenho que ser onerado com isso. E se essa parcela que eu estou sendo onerado pela deseconomia que eu estou trazendo para a sociedade, ela é colocada num transporte público coletivo para toda a sociedade, o carro, no final das contas, está participando com a melhoria do sistema de transporte em benefício, inclusive, do próprio automóvel. Porque se eu coloco mais pessoas dentro do sistema de transporte público, eu tiro carros da rua, regulo o meu uso do carro e quando eu for usar, provavelmente eu terei uma via mais tranquila ou menos engarrafada. Até porque a infraestrutura de transporte é construída com um recurso que é do orçamento de todos também. Muitas vezes uma boa parcela dessa infraestrutura é abocanhada só pelos usuários do carro, né, o que faz sentido. Sem dúvida. Né? Muito recentemente que passou a se discutir no Brasil a segregação de via para o transporte público. Até então, bom, isso continua na maior parte dos casos, mas hoje já tem uma massa crítica na sociedade que aceita a segregação de vias. A segregação de vias é fundamental para tirar essa competição. E quando o poder público constrói o viário, pavimenta a via, ele está subsidiando o automóvel. Embora alguns proprietários de automóvel ainda se queixem, né, dessa separação de vias para ônibus.
Sem dúvida. São políticas recentes. Por exemplo, agora, muito recentemente, a questão de semanas atrás, o eixo norte-sul de São Paulo, Rubem Berta, 23 de maio, foi criada uma via que ainda não é um corredor de ônibus, ela é simplesmente segregada por sistema eletrônico de vigilância. O que já gerou um aumento do tempo, uma diminuição do tempo médio de viagem dos ônibus. Dos ônibus significativa. E um aumento do tempo da viagem do automóvel. Mas, justamente, se não houver este prejuízo, o sujeito não vai deixar de usar o carro e usar o sistema de transporte. Então, a regulação do uso do carro, ela tem que acontecer. Ela tem que acontecer para que se use o carro mais naquela perspectiva que ele realmente é o melhor sistema de transporte. Quando? Quando eu vou com a minha família, quando eu vou de um ponto ao outro que não há transporte coletivo, quando eu vou fazer compras, quando eu vou... Agora, para ir e voltar do trabalho, em que eu tenho horário definido, em que eu estou indo de um ponto conhecido a outro ponto conhecido, não é o automóvel o melhor sistema a se usar. Até porque esses corredores acabam beneficiando um maior número de pessoas que são usuárias dos ônibus, né? Então, proporcionalmente ao número de usuários de automóveis, o benefício mais amplo, no outro sentido. Mais amplo para toda a sociedade. E hoje, tomando o exemplo desse corredor norte-sul, existem usuários que ficam 20, 30 minutos no ônibus, enquanto o sujeito está 1h30 no automóvel. É assim que a gente pode começar na próxima campanha para prefeito ou para governador e etc., exigir do poder público investimento em transporte. Uma pedagogia amarga, mas é uma pedagogia. Sim, mas ela só acontece dessa maneira, foi assim em todas as outras cidades do mundo. Né? Paris, por exemplo, no início do governo Delaué, início dos anos 2000, um dos corredores principais que cortam Paris também de norte a sul, o Boulevard Sébastopol, eram 4 faixas para carro. Uma das primeiras medidas do prefeito foi colocar 2 faixas exclusivas para o ônibus. Enfrentou uma resistência de meses e meses e meses. Continuam lá as 2 faixas para o ônibus. A cidade se adaptou a isso. Né? O sistema de transporte público funciona. Nós saímos, sobretudo a classe média, mais endinheirada, empoderada, etc., quando viaja ao exterior, elogia sempre o sistema de transporte público das outras cidades do mundo. Né? Agora temos que trazer isso para dentro das nossas cidades. E será assim, sem sombra de dúvida, com certo prejuízo ao automóvel. Falando ainda da questão do subsídio, do financiamento, a gente sabe que essas populações de baixa renda, que são aquelas ou que estão fora do sistema ou que usam o sistema, elas sofrem um impacto muito grande desse custo do transporte no seu orçamento. Né? Quanto menor a renda, mais se impacta. Há uma estimativa desse impacto hoje? Quer dizer, de o que isso significa para as famílias que estão no extrato social mais baixo? Sim, se tomarmos, por exemplo, a POF, Pesquisa de Orçamento Familiar do IBGE, nos 2 primeiros DCIs de renda, ou seja, se a gente pegar o conjunto da sociedade e dividir em 10 pedaços, aqueles 2 pedaços mais pobres, o transporte chega a impactar 18% da renda da família. Considerando que são famílias que boa parte não se desloca. Poderiam estar usando mais o sistema se tivessem essa oportunidade. Aqueles que se deslocam trazem um custo, um impacto financeiro de 18% para o conjunto da família. Ou seja, isso é um absurdo, um completo absurdo. Muito elevado. Né? Existem famílias aí que não gastam... Quando a gente fala de moradia, por exemplo, né? É senso comum de que o custo do aluguel não deve nunca, jamais, exceder a 30% do orçamento familiar. Se a gente toma uma família como essa, que boa parte dos seus integrantes não se desloca, e aqueles que se deslocam por pouco que seja para conseguir uma renda, fazer um trabalho e etc., onerem 18%, você se pergunta, mas como essa família consegue sobreviver? Ou seja, gratuidade é essencial, é uma política, inclusive, humanitária
para se discutir no Brasil. Mas nesse universo baixa renda, nós ainda temos subdivisões. Sim. Os trabalhadores formais e os trabalhadores informais, que também usam diariamente o sistema de transporte ao que alcançam usar, né? Só que eles não estão protegidos ou cobertos por algum tipo de subsídio, que é o que acontece com os trabalhadores formais, que têm legislação trabalhista e vínculos para isso. E tem o Vale Transporte, inclusive, né? Exatamente. Porque estão ligados a uma empresa, né? Isso. Nesse sentido, não deveria haver também, da parte das políticas, uma consideração especial para os informais, já que eles são muito mais vulneráveis e quando, por exemplo, ocorrem anomalias, ocorrem ou greves ou conflitos, que são, no caso, um direito dos trabalhadores, o direito de greve é um direito, né? Mas no caso do transporte, o informal ele perde aquele dia porque ele depende da ida para fazer o seu trabalho, né? São situações que deveriam merecer um tratamento diferenciado. Sem sombra de dúvida, e isso é uma das maiores críticas que temos ao outro projeto de lei que está aqui no Congresso, que é do Vale Transporte Social. Que o Vale Transporte Social, ainda que ele defina um público, ele é social, então são os integrantes do CAD único, ele não fala quem no CAD único. Os cenários que nós fizemos de impacto econômico retiram, entre os integrantes do CAD único, retiram os trabalhadores formais, porque já tem o Vale Transporte do trabalhador, assegurar a legislação. Os idosos, porque a gratuidade é assegurada constitucionalmente. Retiram também as crianças não matriculadas na escola, né? Porque aí a gente está discutindo os estudantes no outro projeto de lei, né? E pega apenas os informais e os desocupados, né? Para esses, é fundamental que a gente tenha essa instituição da gratuidade, até para o sujeito buscar um emprego, né? Quando você disse há pouco tempo, anteriormente no outro bloco, quais os impactos que não apenas o econômico-financeiro, por exemplo, dar gratuidade, com certeza vai ter um impacto no índice de desemprego, porque o índice de desemprego se pergunta para a pessoa se nos últimos tantos dias ela estava procurando emprego. Se ela estava, ela é desempregada. Se ela não estava, ela não é desempregada. Agora, qual o número de pessoas que não procuram emprego por falta de condição de ir procurar emprego? Por estar confinada, né? Por estar confinada. Essas manifestações recentes mostraram também uma situação bastante peculiar. Em todas as cidades se sentia um determinado momento que aquela dita periferia veio ao centro se manifestar, porque a manifestação era por transporte. E há relatos de marchas de pessoas a pé indo para as manifestações. É o tal do potencial. Qual o nosso potencial de incremento na mobilidade? Não sabemos, mas ele é grande e a gratuidade vai ajudar muito com todo esse dinamismo na economia e da cidade. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai continuar examinando aqui formas de financiamento ao transporte público e analisando em especial a questão dos desocupados, a questão da Bolsa Família e sua relação com o transporte, ou seja, esses aspectos de forte impacto social que envolve o financiamento do transporte urbano. Continue com a gente.